inclusive, daqui a pouco o Vladimir Feijó vai trazer suas impressões sobre o que muda na estratégia de campanha do Partido Republicano a partir de agora. Só que antes, o Fabrício Naits, que tem destaques, muitas repercussões após o anúncio de desistência de Joe Biden, né, Fabrício? Pois é, Daniel, diversas autoridades políticos, tanto dos Estados Unidos quanto do exterior, se manifestaram depois desse anúncio da desistência de Joe Biden, começando pelo rival Donald Trump, que pela Truth Social disse o seguinte, abre aspas, o bandido Joe Biden estava inapto para concorrer à presidência e certamente está inapto para o cargo, como sempre esteve. Nós iremos sofrer muito por causa da sua presidência, mas iremos remediar o mal que ele causou muito rapidamente, aí já mencionando um possível segundo governo Trump a partir do ano que vem. Trump também, ainda pela Truth Social, disse o seguinte, nós fomos forçados a gastar dinheiro e tempo lutando contra o bandido Joe Biden. Ele estava mal nas pesquisas após um terrível debate e agora deixa a corrida. Agora precisamos começar tudo de novo. O Partido Republicano não deveria ser reembolsado pela fraude que todo mundo ao redor de Joe Biden, incluindo seus médicos e a imprensa da fake news, sabiam que ele era incapaz de concorrer ou até mesmo ser presidente? Estou apenas perguntando, é o que diz aqui Donald Trump pela Truth Social, indicando que todos ao redor da campanha de Joe Biden já sabiam que o atual presidente não seria capaz de permanecer nessa disputa. Quem também se manifestou foi o vice de Donald Trump, J.D. Vance, apontado na última semana. Pelo X, ele disse o seguinte, abre aspas, Joe Biden foi o pior presidente que já vi na minha vida e Kamala Harris esteve ao lado dele em cada passo do caminho. O presidente Trump e eu estamos prontos para salvar os Estados Unidos, quem quer que esteja encabeçando a chapa democrata. Ele destaca aqui, inclusive, J.D. Vance, que a Kamala Harris auxiliou Donald Trump, esteve ao lado dele em decisões como, por exemplo, a política de fronteiras abertas e também políticas ambientais que, segundo Vance, ajudaram aí negativamente, influenciaram negativamente a aumentar os custos de moradia e também de alimentos lá nos Estados Unidos, 2 pontos bastante explorados por J.D. Vance desde que ele foi nomeado vice-presidente, candidato a vice-presidente por Donald Trump nesta semana. Em um comunicado conjunto, o ex-presidente Bill Clinton e a ex-primeira-dama e também ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que concorreu contra Trump em 2016, agradeceram aos serviços prestados por Joe Biden ao longo de sua carreira política e declararam apoio à candidatura de Kamala Harris. Eles dizem o seguinte, nos juntamos a milhões de americanos em agradecimento ao presidente Joe Biden por tudo que ele conquistou, se posicionando pelos Estados Unidos diversas vezes. Estamos honrados em nos juntar ao presidente em apoio à vice-presidente Harris e faremos tudo o que for possível para apoiá-la nessa candidatura, talvez a principal voz, a mais experiente voz do Partido Democrata se posicionando a favor de Kamala Harris nesse momento. Já o ex-presidente Barack Obama afirmou que Joe Biden foi um dos presidentes mais impactantes da história dos Estados Unidos, além de um amigo e parceiro. Obama, porém, ele não chegou a declarar apoio à candidatura de Kamala Harris e afirmou o seguinte, que os democratas estarão navegando águas não mapeadas nos próximos dias, mas ele diz ter confiança que os líderes do partido estarão aptos a criar um processo onde um nomeado extraordinário emergirá. Foi uma publicação longa de Barack Obama através do Medium, uma espécie de blog online, onde ele destacou os feitos de Joe Biden na presidência, na Casa Branca, e também destacou o período que eles estiveram juntos ali entre 2009, quando Obama assumiu, e 2017, quando ele entrega o cargo para Donald Trump, período esse em que Joe Biden foi vice-presidente, uma figura vital desde o começo da campanha em 2008, com a sua experiência para ajudar Barack Obama a ganhar maior reconhecimento do eleitorado americano. Bom, vamos agora para o exterior. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse que Joe Biden conquistou muito para o país, para a Europa e também
para o mundo. Segundo Olaf Scholz, é graças a Biden que a cooperação transatlântica está mais próxima, mais ligada, que a OTAN está forte e os Estados Unidos são parceiros bons e confiáveis para a Alemanha. Essa publicação do chanceler alemão Olaf Scholz. OTAN, que é um tema bastante disputado nessas eleições, já que Donald Trump, ao longo da pré-campanha, deu declarações contrárias à atual participação americana na OTAN, reclamou que alguns países ainda não se comprometeram com os gastos de defesa necessários para integrar o bloco, esse gasto que foi comprometido, uma lei que foi assinada dentro da OTAN, para que todos os países membros cumprissem ali com gasto de 2% do seu PIB no orçamento para a defesa. E agora há toda essa discussão, ainda mais por conta, claro, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Já em Israel, o presidente israelense Isaac Herzog agradeceu pela amizade e apoio de Joe Biden ao povo israelense ao longo das últimas décadas. Herzog destacou que Biden foi o primeiro presidente americano a visitar Israel durante um período de guerra, como a gente viu no ano passado, e se colocou como um verdadeiro aliado do povo judeu. A gente também teve, claro, Caniato, outras atualizações vindas de nomes importantes do Partido Democrata, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, todos estes nomes que chegaram a disputar as primárias democratas em 2020, quando eles foram derrotados por Biden, mas depois se uniram em torno da candidatura do democrata e agora já se colocam grande parte deles, principalmente Elizabeth Warren, favoráveis à candidatura de Kamala Harris. Bernie Sanders se manifestou, agradeceu a Biden, disse que era a decisão correta, mas não chegou a falar nominalmente de Kamala Harris. Pois é, Fabrício, inclusive daqui a pouco seria importante nós explicarmos para a nossa audiência como funciona o uso daquele dinheiro que foi acumulado pelo Partido Democrata nos doadores que apostavam na chapa Biden-Harris, Kamala Harris. Biden saindo da disputa, esse dinheiro poderá ser utilizado pelo Partido Democrata? Já já o Fabrício vai trazer a explicação de como funciona, qual é o trâmite para usar esse recurso. São mais de 90 milhões de dólares que certamente serão utilizados pelo Partido Democrata na eventual candidatura de Kamala Harris ou então de um outro candidato. Mas será que consegue utilizar esse dinheiro? Ou é necessário ressarcir os doadores e aí sim pedir uma nova doação? A gente vai trazer em detalhes. Deixa eu só refletir sobre essas manifestações, essas postagens de lideranças nas redes sociais que o Fabrício destacou para a gente. O Vladimir Feijó. Vladimir, especialmente se a gente observar as postagens e as manifestações de Donald Trump e J.D. Vance, a gente tem uma pista de qual pode ser a estratégia do Partido Republicano caso Kamala Harris seja a candidata democrata. Ou seja, vão tentar colar a imagem dela a Joe Biden, elencando aquilo que, na visão do Partido Republicano, não deu certo. Queria que, além desse aspecto, você trouxesse, enfim, as possibilidades de alteração da dinâmica e estratégia do Partido Republicano nessa eleição. Muitos acham que agora essa campanha começa do zero. Será? Do zero não, o Partido Republicano tem as suas vantagens e ele não vai perder o que já construiu ao longo dessa semana. Então vamos tomar essa oportunidade, Daniel, para lembrar o que aconteceu na convenção do Partido Republicano e não só as postagens que vieram na internet. O Donald Trump fez questão de enfatizar que deseja governar para todo mundo. Ele fez questão de comparar o Partido Republicano unido em torno dele, da chapa com o Vance, e colocar no colo do Partido Democrata como um partido instável, que não sabe o que fazer, que não conduziu primárias, que não ouve a democracia e o povo americano e estaria sob o controle da classe doadoras, de um sistema que impede o povo americano de governar. O Vance, no pódio de uma convenção do Partido Republicano, disse: eu não tenho problema com democratas, eu gosto de democratas, eu gosto inclusive dos democratas da linha do Bernie Sanders.
porque ele ouve o povo americano. E essa pode ser uma linha exatamente para fazer à frente a tentativa do Partido Democrata de apresentar uma juventude que gostaria de uma outra linha de raciocínio e que o Partido Republicano estaria atento a isso, já tendo escolhido um vice que está colocando o Donald Trump para ouvir também esses pontos de vista. Então eu imagino que o partido não vai deixar de passar. Está agora sendo exibido aí na internet, na nossa imagem, um vídeo que foi de início na internet e logo depois, já na Pensilvânia, em Michigan e Wisconsin, está colocando a Kamala Harris como mentirosa, como alguém que deixou o povo americano às escuras da incapacidade do Joe Biden. Então, isso não é probabilidade, isso é o que já está acontecendo. As pessoas que assistem televisão em 3 dos 6 estados pêndulo, pelo menos já se tem notícia, viram esse vídeo associando a Kamala Harris como mentirosa. Então, qualquer imagem que depois ela queira dizer de boa economia, eles podem fazer o spinning. Olha, não adianta ter uma inflação baixa agora se eles entregaram ao longo de muitos anos uma inflação que consumiu a porcentagem de renda. De nada adianta entregar desemprego baixo, mas o povo americano agora, em média, tem que ter 3 empregos e não só um emprego para custear a sua vida. É mentira, né? A mensagem que eles mandam é incompleta. Então, não é uma campanha que começa do zero. Eu acho que, claro, esse vídeo vai ser testado, outras campanhas publicitárias também serão testadas, mas o Partido Republicano tem uma linha e vai seguir, usando provavelmente o Donald Trump mais equilibrado, o Vance para bater mais pesado e essas mensagens indiretas usando da memória do povo americano para prejudicar a candidatura de quem quer que seja. Afinal, o Partido Democrata é o responsável pelos últimos 4 anos e, pelo menos, nos 2 primeiros, teve, inclusive, controle significativo no Congresso. Pois é, professor Vladimir Feijó, campanha republicana trabalhando rápido. Já postaram esse vídeo nas redes sociais, vídeo em que Kamala Harris é atacada e já tem milhares de visualizações. Claro que a gente vai trazer também as outras peças que certamente serão produzidas e publicadas nas redes das figuras mais importantes do Partido Republicano. Deixa eu só girar a nossa reportagem. O Luca Bassani está com a gente ao vivo. Luca, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. O Luca também participou dessa cobertura especial no Tá na Roda durante a tarde aqui na Jovem Pan News e segue monitorando as movimentações. As muitas pessoas que acabam postando manifestações sobre essa desistência de Joe Biden. Luca, que está na Europa, e vai trazer para a gente as últimas atualizações. Né, Luca? Bem-vindo. Boa noite a você, Daniel, aqueles que nos assistem nesse domingo. Mais uma vez, uma reviravolta, de fato, na campanha eleitoral americana. Na semana passada, falávamos sobre os republicanos após o atentado a Donald Trump. E dessa vez, a desistência de Joe Biden muda também os rumos da campanha, seja para os republicanos ou seja pelos próprios democratas que precisam achar um nome. Aqui, na Europa, nós vemos que a repercussão tem sido bastante grande, tanto no fato de Joe Biden ter desistido, e isso preocupar os aliados europeus que viam na figura de Biden, apesar de ser internamente nos Estados Unidos muito criticada, uma pessoa estável na aliança transatlântica, na OTAN, no apoio à Ucrânia principalmente, e como fala de maneira enfática a Rússia, e também a esperança de que o indicado pelo partido tenha essa mesma linha, considerando que os republicanos já representam o contraponto natural a isso. Em relação ao fato de ter endossado Kamala Harris, muitos acreditam que de fato ela seja candidata, mas tantos outros pegam a fala do presidente Obama, que não nominalmente cita Kamala Harris, ou até mesmo de Bernie Sanders, de outros importantes membros do Partido Democrata, como a possibilidade de outros nomes serem testados nessa semana, mas também a alta necessidade que o partido tem de ser rápido na sua reconciliação, na sua demonstração de união e de organização para que possa, de fato, começar uma campanha o mais rápido possível contra Donald Trump, que é essa campanha que interessa. Quanto às questões legais dentro do partido, muitos até trazem como destaque essa questão do financiamento eleitoral, como você mencionou há pouco. Será que aquele dinheiro, esses milhões e milhões de dólares doados à chapa Biden-Harris, poderá ser utilizado por Harris ou até mesmo por um outro candidato do Partido Democrata, ou esse dinheiro poderá representar entraves judiciais no futuro, contestações pelos próprios republicanos, ou até mesmo o fato de não ter havido uma primária, né, com outro nome, representar também uma contestação judicial
para os democratas por parte dos republicanos. O fato é que não há muitas regras explícitas em relação a isso. Há uma questão de tradição que sempre é respeitada, mas estamos navegando por águas não conhecidas e também muitos acreditam que essa contestação ao nome de Harris pode sim acontecer, já que as pesquisas nas últimas semanas que testaram nomes dos mais diversos mostravam Kamala Harris até pontuando de forma pior do que o próprio Joe Biden, principalmente se nós considerarmos esses estados pêndulo, os estados-chave, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, na própria região de Ohio e Minnesota, que são dois estados mais cristalizados hoje, um nos republicanos, outros nos democratas, mas o fato dela ser também uma advogada, uma senadora da Califórnia, um estado que não repercute muito bem na política interna norte-americana, coloca muitas dúvidas, e aí vários nomes surgem, desde George Clooney de Hollywood até Michelle Obama, passando por Gretchen Whitmer, governadora do Michigan, o governador Shapiro da Pensilvânia. Então será um tempo muito difícil, mas que com certeza é fundamental para que essa campanha seja encaminhada e os novos debates, a campanha em si dos democratas contra republicanos, o escolhido pela chapa atual contra Donald Trump, possa retomar os noticiários e não essas crises internas que têm reverberado durante as últimas semanas. Realmente muito interessante aquilo que observaremos durante os próximos dias. Boa noite, prazer falar com você. A gente viu já a manifestação agora há pouco do Olaf Scholz, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também se manifestou. Como você acredita que a entrada de Kamala Harris na disputa mexeria ali internamente com a OTAN? É uma continuidade do trabalho de Joe Biden? É assim que os líderes europeus estão analisando essa mudança? Boa noite, Fabrício. Sempre bom também encontrá-lo aqui ao vivo, já que a gente sempre se encontra nos bastidores. Em relação à política externa, muitos acreditam que a parte europeia não terá uma grande alteração. Ou seja, Kamala Harris ou qualquer que seja o candidato democrata tende a dar continuidade no apoio à Ucrânia, ao financiamento à OTAN e tentar ampliar essa aliança transatlântica que durante o governo Biden, vale a gente ressaltar, teve ampliação, inclusive com mais 2 países entrando na OTAN, Finlândia e Suécia. Quanto à política do Oriente Médio, aí muitos acreditam que possa sim haver uma mudança, porque Kamala Harris, que está numa vertente um pouco mais progressista do Partido Democrata, né, uma vertente mais à esquerda, com esse apelo da juventude das universidades, essa juventude urbana que pede uma política israelo-palestina diferente em relação àquilo que os americanos fazem no Oriente Médio, pode aí haver uma mudança de postura em relação ao apoio a Israel, a Netanyahu, a guerra que acontece na faixa de Gaza e que só saberemos de fato quando a campanha acontecer e essas ideias forem externadas. Por enquanto, não se conversa muito sobre isso, já que a prioridade é a política interna, as questões econômicas que afligem os americanos e principalmente essa organização interna do partido que já deu muito o que falar internamente nos Estados Unidos pela instabilidade mostrada durante os últimos meses. Tá certo. Luca Bassani, correspondente internacional da Jovem Pan News, trazendo as últimas informações.